Senhor Jesus, amados irmãos ouvintes da Palavra de Deus, trazendo aqui mais uma videoaula acerca do discipulado da igreja. Amém? A nossa igreja é a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ali em Água Fria. E eu quero a todos já desejar, sejam bem-vindos, e nós vamos agora ministrar a sétima aula aí, né, do discipulado, que é conhecendo a sua nova vida. Amém? Antes de que tudo, amados irmãos, quero aqui agradecer ao pastor presidente do nosso campo 1, né, do pastor Giovanni Gomes, juntamente com a sua esposa missionária Viviane. Também agradecer ao pastor aí, administrador da minha igreja em Água Fria, o evangelista Rosiel Pedro, juntamente com sua esposa Diaconisa Solange de Freitas, ok? E a todo aí corpo ministerial em Água Fria e diaconato também, ok? Então vamos lá, essa aula, irmão, é só um subsídio aí para um novo conhecimento dos novos convertidos aí, aonde essa lição vai tratar acerca da maneira que ele deve viver, ok? Sejam bem-vindos, aproveite bem a aula e vamos lá dar início aí ao discipulado. Amados irmãos, lição de número 7, conheça a sua nova maneira de viver. Lembrando aos irmãos aí que não deixe de compartilhar aí, não é, essa videoaula, né, para os entes queridos também, irmãos também de outra denominação, ok? Que venham aí ter um interesse em aprender um pouco mais acerca de ser um discípulo. E aqui nós estamos para isso. Nosso intuito é ensinar os novos convertidos a como ser um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos e aproveite aí a aula. Primeiro slide, nós vamos ver um texto áureo muito lindo. Porque foste comprado por preço, glória, glorificai, pois, a Deus nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí está em 1 Coríntios capítulo 6, não é? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. Glória a Deus. Amados irmãos, já esse versículo, né, esse texto áureo já nos chama uma atenção muito grande. E ele assim, porque foste comprado por preço. Então, um preço alto. Que preço foi esse? Foi o sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário. E por isso ele já diz, né? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E chama-se também a atenção de que nós devemos glorificar a Deus não só de palavra, não só no espírito, mas também no corpo, guardando o corpo e o espírito, pois os tais pertencem a Deus. E nova maneira de viver, nós vamos conhecer o que é que devemos fazer para estar encaixado nesse versículo aqui de 1 Coríntios, ok? Vamos seguir mais um slide, texto de referência, livro de 1 João 2:15 diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Já os 2:16 diz: porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. O versículo 17 diz: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O 3 e o 2 do primeiro livro de João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E o capítulo 3 e o versículo 33 diz assim: e todo que nele está e todo que nele tenha esta esperança, purificai-se a si mesmo, assim como ele é puro. Bom, resumindo aqui o texto de referência, não é? É uma chamada para um novo cristão, não é? E alertando a ele acerca aí, né, da nova vida que ele vai começar agora a ter através, não é, da experiência da ação salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele já diz um alerta para nós que nós não devemos amar mais o mundo,
embora que no mundo nós vivemos e praticávamos atos que no mundo achávamos que era muito bom e lícito. Porém, depois que aceitaram a Jesus Cristo, nós vamos conhecer que esses atos, muito deles não é lícito aos olhos de Deus. E por isso que ele diz que não devemos amar as coisas do mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar, não tem o amor de Deus na sua vida, né? E ele continua dizendo, porque tudo que no mundo há é pecado, concupiscência da carne, quer dizer, pecado da carne. Concupiscência, ele refere-se a pecados, né? E a pecado dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, e assim do mundo. Glória a Deus. Isso aí já é Deus trabalhando com você, novo discípulo, dizendo para você como vai ser a sua nova maneira de viver. O versículo de número 17 diz: ora, o mundo passa e os seus pecados também. Vamos tratar concupiscências com pecado, ok? O mundo passa e o seu pecado também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele está dizendo aqui nesse versículo: se você quer viver eternamente com Deus, não faça mais o que você fazia antes no mundo. Amém? Versículo Capítulo 3 de 1 João, versículo 12, ele diz: amado, agora somos filhos de Deus. Não é? Observe que quando ele diz amado, somos filho de Deus, agora somos filhos de Deus, quer dizer, você pode se perguntar: ô irmão, a gente não era filho de Deus antes? Não, não. Antes de você aceitar Jesus Cristo, meu querido, você era criatura de Deus. Todos nós somos criatura de Deus. E o que é que vai fazer com que você vire filho de Deus? Daqui a mais à frente, alguns slides, você vai entender o significado de ser filho de Deus. Amém? E ainda não se é manifesto que havemos de ser. Veja bem, nós estamos agora no contexto de adoção. Adoção por quem? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Filho de Deus é Jesus e nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Se alguém está com Jesus Cristo, servindo a Ele, também se torna-se filho de Deus. Mas ainda não é manifesto que havemos de ser. Por quê? Porque ainda o Senhor não veio buscar a sua igreja, não veio nos buscar. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando ele aparecer, quando ele vir buscar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E desta forma nós seremos transladados, seremos igual a Jesus Cristo e nós vamos vê-lo porque ele vai estar conosco, ok? E no mesmo capítulo 13, o versículo 33 de 1 João diz assim: e todo o que nele tem a esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, não é, irmão? Então, a partir do momento que você agora aceita Jesus e começa a ter esse conhecimento da verdade, então a partir desse momento você deve agora se santificar, se purificar. Não é? Vai ser mais vigilante, não vai fazer mais o que você fazia, não vai andar mais como você andava, não vai dizer mais o que você dizia, e agora você vai passar a ser uma nova criatura, não é? Se na frente não me lembrar, eu me recordo agora de um versículo muito importante que está em 1 Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, que diz a seguinte expressão: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos lá. Agora nós vamos para a introdução, né, da nossa lição de hoje, lição de número 7. E a introdução já nos diz assim: nosso relacionamento com a sociedade em que vivemos depende dos cuidados e atitudes pessoais. Nossa vida cristã é toda marcada por decisões e atitudes. As atitudes e decisões são pessoais, né? Particularmente mesmo, ninguém pode tomar uma atitude pelo outro. Se essa atitude pessoal e particular forem negligenciada, o cristão negligente estará naturalmente confuso em sua relação com a sociedade. Observe que ele já chama aqui a atenção que o nosso relacionamento agora com a sociedade, ela depende de muitos cuidados e atitudes que nós temos, não é? O que fazer, o que viver, o que vestir, o que andar, o que pronunciar, não é? E a nossa vida cristã é toda marcada por decisões, é uma atitude que você tem que tomar, não é? E qual é a primeira atitude que ele nos traz?
trazer a nós o conhecimento que devemos agora rejeitar tudo aquilo que não era bom para com Deus e que está na sociedade, né? Você vê aí que você vai encontrar muitas coisas na sociedade que não vai de acordo com a vontade de Deus, e essas decisões e essas atitudes que você vai tomar, né, são pessoais, particulares, né, mesmo. Ninguém pode tomar uma atitude pelo outro se essa atitude pessoal é particular. E for negligenciada, o cristão negligente estará naturalmente confuso em sua relação com a sociedade. O que faz lembrar é que quando nós vivemos no mundo antes de aceitar a Jesus Cristo, nós vivíamos em uma sociedade que é corrupta, uma sociedade que é capitalista, uma sociedade que ela é politicamente mal administrada, então é uma política muito perigosa, e o nosso relacionamento, né, às vezes também era um relacionamento que não tinha nenhum compromisso, né, com a parte e a vontade de Deus. Mas agora, quando estamos em Cristo, nossa primeira observação vai ser a nossa atitude e a nossa decisão pessoal para com Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, vamos ao primeiro tópico. Este chama-se atitudes gerais. O que é atitudes gerais? É o que nós devemos agora aprender sobre o que devemos fazer, andar, não é? E diz aqui, Deus é o doador de tudo. Por isso devemos dar graça, não é, a Ele no momento das refeições. Mateus, que vem aí no verso capítulo 6, né, segundo o Evangelho escreveu São Mateus, né, capítulo 6, versículo 9 ao 13, porque devemos orar nas refeições. Primeiro, para agradecer a Deus, né? E ele diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Está aí na carta que Paulo escreve a 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 18, né? E também para expulsar certas influências. Nós vamos lembrar um pouco que até um tempo atrás, não é, os nossos alimentos eram fabricados, não é, por seitas, e muitas vezes oferecida aí aos deuses. Lembrando que tem essa passagem aí no Egito, onde as oferendas, onde oferecia sacrifício ao rio Nilo, para que quando no tempo da ceifa, da plantação, ele desse força e a plantação viesse a ter aí uma robustez, né, que sejam mais fortalidade naquela alimentação. E aquela alimentação ali era repartida por todo o povo egípcio e a descendência. Então, quer dizer, era um alimento bom, mas um princípio mau, porque eles sacrificavam para que o rio pudesse dar força à plantação deles ali em pleno tempo de plantação, ok? E a gente oramos por causa disso, oramos que agradecemos a Deus pelo alimento e oramos para que Deus tire toda a influência maligna ali daquele próprio alimento ou alguma coisa que vá lhe fazer mal. Por isso que oramos, né, antes das refeições. Café da manhã, almoço, janta e lanches. Tudo nós devemos orar agradecendo a Deus e também para que Deus purifique o alimento, ok? Vamos lá. Mais uma atitude gerais, assim, o envolvimento maligno nos alimentos. Olha, vai observar agora porque o primeiro tópico nós devemos orar antes das refeições. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, né? Paulo aí escrevendo nos 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, não é? O que se pode comer orando antes das refeições? Geralmente comemos tudo, né? O que normalmente nos é dado a comer, né? Paulo escrevendo aí em 1 Coríntios aí, capítulo 10, 25 e 26. A letra A, atitudes gerais. Observe que a gente só estava num ponto, agora a gente vai para os subpontos do atitudes gerais. E diz assim: a bebida do crente, que diz a Bíblia sobre beber,
né, sobre beber o vinho, a bebida do crente. O que diz a Bíblia sobre beber o vinho? O vinho é uma das mais antigas bebidas da terra e considerada bebida forte, né? Nós vamos ver aí, né, essa passagem aí em Provérbio, né, no livro de Provérbio, capítulo 20, versículo 1, que ele diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora, e todo aquele que neles erram não é sábio, não é? Ele já está dizendo aí o tipo de bebida que é o vinho, não é? É uma bebida de escarnecedora e é uma bebida forte, não é verdade? Mas alguém vai querer indagar e dizer: oh, como é que o vinho é assim e Deus transformou água em vinho? Não é verdade? Só que esse vinho a qual Deus transformou não era um vinho de bebida forte, alvoroçadora, e não era uma bebida de escárnio. Não é? Não foi no meio da orgia que foi oferecido Deus, não foi no meio da contenda, da confusão, não, foi um casamento e ali faltou o vinho e foram ter com Maria e Maria foi ter com Jesus e depois tiveram uma resposta bem contida dizendo que o melhor vinho foi servido por último, não é? Mas só que aquele não era um vinho normal, era um vinho, não é, transformado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus sempre alertou o homem para esse tipo de bebida que tira a razão, ele tira a razão. Né? Ai do que se levanta cedo para correrem atrás da bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho o esquente. Né? E aí no livro de Isaías, capítulo 5, 11, fala acerca aí da bebida forte. E hoje nós comparamos aí, né? Até acham interessante porque dizem que tem até uns sindicatos aí, né? Onde que os bebidenses lá, os que bebem, né? Esse tipo de bebida forte, né? Eles se levantam cedo aí, 4, 5 da manhã e já começa aí a beber, né? E vai continuamente até o dia. Aqueles que aguentam vai mais tempo, aqueles que não aguentam caem logo, né? E até que o vinho os esquente, né? Que eles acham que necessita aí da bebida para se aquecer. Mas, né? É uma coisa que nós devemos observar que é bem correta, né? Em nossos dias de hoje, né? Esse sindicato aí, onde os bêbados estão lá sempre ao amanhecer cedo já estão bebendo e assim vai durante o dia todo. O mandamento divino é desprezar o vinho que produz contenda. Olha aí, quando eu disse que aquele vinho que o Senhor produziu não era esse vinho que produz contenda, que tira a razão, não é um vinho que desorienta, não é? E na presença do Senhor viveremos, né? Vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós vamos deixar agora de ser bêbado, bebida forte, para nos encher, né? E não vos embriagueis com vinho, ele diz, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, não é? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, né, irmão? Glória a Deus. Aí lembramos, né, que o crente não bebe bebida forte, tá? No máximo que ele toma aí do vinho é o suco da uva, o suco da vinha, ok? Que é esse mesmo suco que a gente aqui oferece, né, nas Santa Ceia do Senhor como símbolo do sangue de Jesus e não é o vinho de bebida forte. A letra B diz: o crente, o jejum e seu vestuário. Olha, a gente está tratando aqui de uma nova maneira de viver, né, a sua nova vida. Então, claro, evidentemente, que a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, vai ter que ter mudança nesse contexto aí, tanto do seu vestuário, né? Mas ele fala antes aqui do jejum, que o jejum nada mais é, nada mais menos que uma consagração em que você, novo discípulo, vai começar a aprender a fazer, não para que esse jejum
vai lhe fortalecer, ou vai lhe dar poder, ou vai lhe dar coisas semelhantes, né, espirituais, crescimento, nada disso, tá? Nada disso. O jejum e a consagração é para você ficar mais perto de Deus. Esse jejum, esse tempo que você vai passar de jejum e consagração, ele vai te fazer ficar mais perto de Deus, né? E o seu vestuário, claro, evidentemente, como você agora é uma pessoa que vai representar a Jesus Cristo, que é um ser santo, um ser puro, então você não vai poder mais andar de toda forma como você andava, não é verdade? E sobre isso a gente vai falar algo mais já já. E sobre o jejum, diz aqui a parte B, ele diz: o que diz a Bíblia? O jejum é a abstinência de alimentos na vida do crente, né, com um objetivo, né? É um sacrifício pessoal em busca de uma determinada vitória, não é verdade? Glória a Deus. Então a gente sempre faz aqui o jejum, não é? Nosso, não é? Que nós fazemos sempre com um objetivo. Nós nos consagramos a Deus, ficamos mais perto de Deus, e sempre que nós fazemos o nosso jejum, nós temos um objetivo, não é? Então é necessário que quando você for jejuar, você tenha um objetivo porque você está fazendo aquele jejum, não é? Não é? Sabendo que já o jejum é uma consagração. Mas esta, ó, mas esta casta de demônio não se expulsa senão a força de oração e de jejum. Olha assim, segundo o Evangelho escreveu São Mateus, capítulo 17 e 21, ele já não mostra aí, né, que a nossa consagração e o nosso jejum, ele nos traz mais perto de Deus, a autoridade de Deus, ela começa agora a se revelar em nossa vida, não é? Essa passagem de Mateus é quando alguém foi expulsar um demônio, né? Falou para Jesus que estava ali tentando expulsar os demônios, mas os demônios não saíam de uma certa pessoa, não é? Aí Jesus fala essas coisas, mas estas castas de demônio não se expulsa, né, senão a força de oração e de jejum. Observa aí, glória a Deus, glória a Jesus. Então, o jejum, você chega mais perto de Deus e ele te dá força para você expulsar os demônios, né? E nem por isso você vai ser mais do que o outro irmão, simplesmente você buscou uma intimidade mais próxima com Deus. Amém? Glória a Deus. E Mateus, né, segundo o Evangelho escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 16 e 18, Jesus ensina como proceder quando, olha aí, estamos jejuando. Agora Deus vai nos ensinar. Deus rejeitou as túnicas de folha da figueira e fez para Adão o que? E Eva, túnicas de pele. Está no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 7 e verso 21. Por que Deus fez isso? Porque as figueiras, não é? As folhas de figueira não cobria, não é, o corpo de Adão, de Eva. Que observe, antes estavam nus, mas não viam porque não tinham pecado. Mas agora, após o pecado, Adão tenta aí minimizar aí a nudez, né, cozendo para si figueiras, folhas de figueira, não é? Mas Deus trocou essa vestimenta. Se por acaso fosse uma coisa que não tivesse uma certa relevância, ou se não tivesse algo de santificação, claro que Adão e Eva continuaria aí com a folha de figueira e depois seguia para outro tipo de vestimenta, mas Deus não quis assim, né? Porque mesmo aí com a folha de figueira eles estavam nus e fez para Adão e Eva túnicas de peles, ok? E você vai ver essa passagem aí em Gênesis capítulo 3, versos 7 e 21. Porque com as túnicas de Deus, porque com as túnicas de pele eles ficavam bem cobertos. A vestimenta de pele,
glória a Deus, foi produzida com sangue. Olha só, tá? Porque com a túnica de pele eles ficavam bem cobertos, olha só, não é? Então, a vestimenta de pele foi produzida com sangue. Está aí no livro das Cartas Gerais, livro de Hebreus, não é? Capítulo 9, versículo 22, que fala sobre o símbolo da nossa redenção. Nossa vestimenta tem referência o sangue, não é, de Jesus. De outra forma, estaríamos considerados por Deus como nus, não é? No livro da Revelação aí, Apocalipse, capítulo 3, verso 18, glória a Deus, não é? O sábio Salomão descreveu as vestes dos salvos. Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes aí, glória a Deus, capítulo 9, verso 8. A brancura da roupa é relacionada não a propriamente a cor em si, mas a pureza da vida externa pela roupa, pela vida externada pela roupa. O exterior mostra o interior. Glória a Deus. Está aí no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 ao 5. Meditem nessas passagens bíblicas, porque elas vão te dar mais subsídios, vai te dar mais base e vai te fazer novamente estar mais apto para falar, quando falar acerca aí do vestimenta, da vestuária do novo crente, ok? Glória a Deus, glória a Jesus. Agora o tópico C, ele vai trazer um procedimento e companheirismo do cristão. Nós lembramos que os tópicos que nós estamos aqui relatando, não é acerca das atitudes gerais, glória a Deus, é sobre um novo proceder do crente, não é verdade? E a parte C aqui, o tópico C, o procedimento e companheirismo do cristão. O crente não deve preocupar-se demasiadamente com suas vestes materiais. Isso faz parte do cuidado de Deus para a nossa vida. Está escrito aí, segundo o Evangelho, escreveu São Mateus, no capítulo 6, o versículo 31 e 32. Como deve o cristão vestir-se diante da sociedade? Não é? E ele diz assim: quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com trajes, olha só, decorosos, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestido custoso, alto custo e precioso. Primeiro carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, verso 9. Do mesmo modo estão os homens crentes, comprometidos a ter cuidado com as vestes. Como crentes, precisamos ter cuidados no companheirismo com os incrédulos de modo em geral. Vamos aqui fazer um resumo acerca do como se vestir, não é? E ele chama aqui a atenção primeiro às mulheres, que ela esteja a sua vestimenta aqui, não é? Ele manda que que as mulheres se ataviem com trajes decorosos, quer dizer, não venha aqui colocar roupas que venham formar, sim, glória a Deus, algo que é decoroso, que não é santo, que não faz parte, né, da vontade de Deus. Como dar um exemplo, um decote muito grande, ou até mesmo vestido que tem um rasgão bem grande, não é? As irmãs devem entender acerca desses assuntos, não é? Porém, ela deve se vestir com modéstia e sobriedade, né? Quando ele fala aqui não com tranças ou com ouro ou pérola, né? Ele fala aqui só sobre o orgulho, né? Sobre a soberba. Ele fala até mesmo como aquela pessoa que é muito, glória a Deus, como assim dizer, ela é muito vaidosa, né? Então, tem um cuidado acerca disso, né? Tem um cuidado, não é? Porque não é dessa forma
que você está aí agradando a Deus. Observe que todo esse procedimento é para agradar a Deus e não para agradar o homem. Amém? Na verdade, muitas vezes tem até homens que desejam que a mulher ande até nua, se fosse possível, para mostrar aos outros o tipo da mulher que ele tem, não é? E me lembrei assim de uma certa passagem aí, até que era um procedimento de Deus, com a rainha Vasti e a rainha Esther, não é? Quando aquele, não é? O rei lá, glória a Deus, ele, se não me falha a memória, Sueiro pede para que a sua esposa, né, a rainha Vasti, né, depois que estavam lá quentado pelo vinho, né, naquela orgia lá toda deles, viesse a rainha, que viesse com aqueles vestidos, né, transparentes, com cheio de ouro e bijuteria, e fosse ali apresentada para aqueles príncipes, para os nobres ali, para mostrar quão bonita era a rainha e tal, né? E Deus não se agrada dessas coisas, tá certo? E ele diz mais assim que as mulheres, né, se vistam de modéstia e sobriedade, né? E não por vaidade, né? E ele diz assim, os vestidos custosos, né? Coisas finas, né? E ele vê essas as coisas assim, né? Que se a mulher, tem certa mulher aí que se pudesse andava somente com um véu transparente aí, porque o mundo hoje está terrível, né? E o crente não pode aceitar essas coisas, não é? E precioso, né? Quando ele diz aí a primeira carta de Paulo ao Timóteo, ele fala no capítulo 2, versículo 9 acerca disso, né? Do mesmo modo estão os homens, quando ele também chama a atenção das mulheres no vestir, e também ele chama a atenção dos homens, né? Nos homens crentes comprometidos a ter cuidado com as vestes, e como os crentes precisamos ter cuidado também com o nosso companheirismo, né? Com os incrédulos, não devemos aí, como o livro de Salmos primeiro diz, né? Sentar aí na roda dos escarnecedores, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos lá. Não devemos nos associar com ele. Salmo primeiro, olha, que eu estou falando para você, né? Não devemos seguir segundo o conselho dos ímpios, nem se tentar na roda dos escarnecedores. Antes temos nosso prazer na lei do Senhor, e na lei meditamos de dia e de noite. É que Salmos primeiro diz assim para nós, né? Esse livro tão maravilhoso, Cânticos, Salmos primeiro verso, não é? Porque é interessante a gente aprender isso, irmão, porque aí dá a se entender também que a gente tem conhecimento bíblico acerca das coisas. Então, Salmos não tem capítulo, não é? E também não tem versículos, tá? Salmos tem número e tem verso, ok? Então, Salmos 1, verso 1, glória a Deus. Em termos de formar uma sociedade com incrédulo, devemos observar o mandamento bíblico. Olha aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, vai falar acerca disso. A Bíblia apresenta o casamento com incrédulo. Olha aí, ele vai mostrar aí Gênesis, né, no livro de Gênesis, o Pentateuco, né, primeiro livro do Pentateuco, né? Glória a Deus, que logo mais vocês vão entender acerca de tudo isso que eu estou falando aí, sobre primeira carta, cartas gerais, livro histórico, livros poéticos, pentateucos, né? Então vocês vão entender logo mais aí nas próximas aulas, né, que nós iremos aí ministrar. Ou se não, vocês já aprenderam um pouco disso aí nas primeiras lições, que é conhecendo a Bíblia, não é verdade? Então aí no livro de Pentateuco, o primeiro livro, Gênesis, capítulo 6, verso 2 ao 4, vai falar acerca o casamento com os incrédulos. E ele diz assim: como a causa da degeneração da raça humana, vindo como castigo o dilúvio, em Juízes, né? No livro de Juízes, aí 3, 5 ao 8. Temos o resultado do casamento com incrédulos, e não é bom isso, amém? Glória a Deus, porque não há de ser dois jugos, né? Um a luz e a trevas, então não faz união a luz com as trevas, o próprio Deus já vai falar acerca disso aí, tá certo? Então, crente casa com crente, na verdade é essa a atitude de um verdadeiro cristão, tá? Ele não tem que procurar mulheres não crentes, porque é um casamento de jugo desigual, amém? E você vai ter problemas lá na frente, né? Onde Israel, o povo de Deus, sofreu a ira de Deus,
mas deve haver um companheirismo com incrédulos, né? Deve o companheirismo com o incrédulo a fim de evangelizá-lo, como fez Jesus. Lucas, glória a Deus, segundo o Evangelho escreveu São Lucas, capítulo 15, verso 1 e 2. Há também a necessidade de conviver com os incrédulos, né? Observamos que lá no tópico lá, devemos observar o nosso companheirismo, né, com os incrédulos. Aqui ele diz que deve haver companheirismo com o incrédulo, mas tem que observar primeiro, né, que tipo de incrédulo, né, o que é que ele faz, o que ele procede, não é se envolver com as coisas dele, ok? A fim de evangelizá-lo. Olha, o companheirismo com o incrédulo é um compromisso. Você deve se aproximar de um incrédulo, mas a fim de ganhá-lo para Jesus, de evangelizá-lo para Deus, não é? E com isso você deve sim, né, haver um companheirismo aí com os incrédulos, né? Já o segundo Evangelho escrevido São Lucas 15, 1 e 2 diz que há também a necessidade de conviver com os incrédulos. Claro, evidentemente, você faz parte de uma família que não tem a base, o compromisso com Deus, você aceita Jesus, claro que você vai ser o único salvo da casa. Por intermédio disso, você não vai deixar de conviver com a sua família, né? E a chegar a um ponto que esse companheirismo, né, com a sua família, com a sua aparência, né, com o seu modo de viver, com a sua nova atitude, com a sua nova maneira de ser, vai trazer curiosidade para a família, e ali você vai começar a evangelizar, às vezes não com palavra, mas com o seu vestuário, com sua maneira de ser, com seu novo comportamento, não é? E ali vão ter uma grande surpresa acerca de você nessa família. Então diz assim, né, nos trabalhos do dia a dia, isso com bastante cuidado para não se deixar levar pela corrupção das práticas pecaminosas. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Lá no livro de João 17,15 fala o nosso Senhor Jesus Cristo para com o nosso Deus. Amém? Estamos aí fazendo a vontade de Deus nessa manhã, glória a Jesus. Bom, meus queridos, vamos para o segundo tópico, que é atitudes com os membros do corpo. Olha, glória a Deus, vamos lá. O que é que você acha, membros do corpo? Os olhos, ouvidos, mão, pés, não é verdade? Esses são os membros do corpo, ok? Então, tópico A, ele vai falar acerca dos olhos e ouvidos do crente. Os olhos do crente devem ser bons para que tudo o corpo consequentemente seja bom, segundo o Evangelho escreveu São Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, né? Devem ser os olhos do crente elevados para o céu e não para o mundo, né? Nossos Salmos 121, verso 1, os olhos do crente devem valorizar o Criador olhando para Jesus, não é? Fitando-os os olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Glória a Deus, está aí nas cartas gerais, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2. O ouvido do crente deve estar atento para a palavra de Deus. Romanos aí, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Ele ouve as palavras e conselho do conhecimento. Glória a Deus. Provérbio 23, 12. Ele ouve a palavra do conselho e do conhecimento. Glória a Deus. Está sempre inclinado a ouvir a voz do Senhor, e então veio a voz do Senhor. Aí diz assim o versículo: então veio o Senhor e ali esteve e chamou com 2 outras vezes Samuel, Samuel, e disse-me: Samuel, fala, porque o teu servo ouve.
né? Isso aí está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Amém? Glória a Deus. Olha, observamos que tanto os olhos como os ouvidos do crente, ele deve agora ser inclinado para as coisas de Deus, não é? Ouvir as coisas de Deus e olhar para as coisas de Deus. E agora não devemos mais olhar para as coisas do mundo e nem ouvir, né, o que o mundo tem a falar, porque não tem Deus na sua vida, ok? Glória a Deus por isso. Vamos lá. A letra B, atitude com os membros. Agora a gente falou dos olhos e falamos, não é, do ouvido. Agora nós vamos falar da língua e os pés do crente. Diz assim: nossas palavras revelam o nosso coração. Quando ele diz aí as nossas palavras revelam o coração, está escrito que o crente fala o que o coração está cheio. Então toma cuidado aí, não é, com que o teu coração deve estar cheio, tá? Teu coração deve estar cheio do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, não é? E cheio de Jesus, cheio de Deus, para que tu possas ser aí um crente, né, de diferença, ok? Com a referência maior do que aqueles que estão lá no mundo, né? Mateus, o segundo evangelho escreveu São Mateus, capítulo 12, 34, vai falar acerca disso. O crente deve aprender como falar. Glória a Deus, olha aí. É importante isso, o crente saber como falar, porque não falamos acerca de Deus de toda forma. Temos que ter o que? Conhecimento. E esse conhecimento nós estamos adquirindo aqui nas lições, né, do discipulado, onde quando terminar e você vai dar sua profissão de fé, não é? Vai descer as águas como um ato, não é, de negar o mundo e nascer novamente para Cristo, e aí você vai ter uma diferença, né? Então, o que deve o crente falar? O meu coração transborda de boas palavras, dirijo-me ao meu verso, ao rei, a minha língua, a qual a pena de um hábil escrita, né? De um hábil escrita. Aí essa é Davi falando aí no livro dos Salmos aí, 45, verso 1, ele diz aqui: o meu coração transborda de palavras, de boas palavras. Ele faz: dirijo os meus versos ao rei. Que rei era esse aí? Né? O rei Esaú. A minha língua é qual pena de um hábil escriba, escritor, não é? Então, devemos ver aí, não é, como Davi, né, que tem um coração cheio, que transborda de boas palavras. E diz assim, seguindo, devemos ter cuidado com as palavras que não produzem edificação espirituais. Ah, Jesus amado. Nós devemos reaprender essa ação. Porque no dia de hoje, meus amados irmãos em Cristo, que nós estamos ouvindo aí também de certas pessoas, né? Certos irmãos aí, né? Crente, pasme até com isso, de pessoas já que estão edificadas aí na rocha com cargo ministerial. Nós estamos ouvindo cada coisa que não traz edificação espiritual para nossas vidas, só para manter a mídia em alta, só para manter o movimento espetaculoso aí dos cultos. Então muitas vezes nós não ouvimos coisas que vêm edificar a nossa vida espiritual. Está aí na carta de Paulo que escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 29. E ele fala seguindo: o mau uso da língua desagrada a Deus, porque às vezes a língua promove contenda que incendeia a vida do próximo. Não é? Lá no livro das cartas gerais aí em Tiago, glória a Deus, nós vamos ver aí no capítulo 13, o verso 6, acerca da língua, não é? E a gente vai entender mais um pouco disso, não é? Quando ele diz que a língua é um monstruozinho, né, que não tem osso, mas que incendeia um bosque. Às vezes é isso, né? Aquilo que a gente fala, às vezes faz repercussão muito grande, né, na vida de outra pessoa. Às vezes trazemos contenda, né? Às vezes provocamos, né, incendeia a vida do próximo. A língua deve ser guardada do mal, não é? Tá aí no livro de Provérbios,
né? Capítulo 21, verso 23, versículo 23. Saudável, não é? Provérbio capítulo 15, versículo 4. Sábia, Provérbio capítulo 23, verso 26. Banda, Provérbios 22, eu acho que é branda, 25, verso 15. E refreada, né? Livros de Cartas Gerais, Tiago 1 e versículo 26. Deus deseja usar nossa língua para a glória do seu nome, deve estar calçado do Evangelho da Paz e firmado para não vacilarem, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Está aí Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 15. São formosos os pés que anunciam esta palavra maravilhosa, não é verdade? Então, nossa língua ela deve estar cheia para falar da glória de Deus, né? Devemos usar a nossa língua para glorificar, exaltar, bendizer o grande nome do Senhor, né? Deus Todo-Poderoso, né? O Pai da eternidade, glória a Deus. A gente também deve observar que a nossa língua ela não deve ser de dupla fonte, né? Porque a nossa língua é uma fonte que só pode sair palavras como que diz doce ou salgada. A nossa língua não é fonte de água salubre, né? Então devemos estar firmados, né, para que não venha vacilar, não é, na presença de Deus através da nossa língua. Lembrando que a nossa passagem lá no livro de Números, se não me falha a memória, capítulo 29, fala acerca de Balaão, né, quando Balaão foi chamado para o rei para maldizer o povo de Deus, né? E observe que com tanto importúnio do rei para que ele fizesse isso, né, até pagando em dinheiro para que ele pudesse fazer isso, ele vai ao monte e ali ele vira, né, para o local onde estava o povo, a qual deveria ser maldizidos, né? E quando ele começa a abrir a boca dele, ele agora começa a falar bênção, é porque não pode haver, não é, dentro do profeta duas fontes de água, ele só pode ter uma fonte de água. Então essa fonte de água você deve observar bem qual vai ser ela, porque tantas vezes a sua palavra ela serve por bem, como também ela serve por mal, né? Então é por isso que ele diz: cuidado para que a nossa língua não venha deixar de gloriar o nome de Deus. Amém? São formosos os pés que anunciam esta paz maravilhosa. A letra C do segundo ponto, atitude com os nossos membros do corpo, a mão do crente. Olha, falamos dos olhos, falamos dos ouvidos, falamos da língua, falamos dos pés, agora vamos falar das mãos. Ele diz assim: as mãos do crente devem ser limpa, competente e ativa, né? No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, fala acerca disso, deve ser diligente e usada para a glória de Deus, né? No livro histórico do Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 5, versículo de número 12, e santificada para esse fim. Aí diz aqui o texto em Timóteo, né, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, verso 8, que diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando a mão, santas, sem ira e nem contenda. Observamos aí que muitas vezes, né, glória a Deus, nós não conhecemos aí o profeta, né, e muitas vezes nós abaixamos a cabeça e deixamos que ele venha nos impulsionar, né, com imposição de mão, mas nós não conhecemos a vida da pessoa, né? Nós nos entregamos por saber ele que seja aí um profeta de Deus, um homem de Deus, né? E Paulo ele diz a Timóteo como pois que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas sem iras e nem contenda. Ele fala aí da cerca do ministério de Deus, ok? Para que todos tenham aí essa vocação de orar e levantar as mãos santas, mãos purificadas, mãos limpas,
Glória a Deus, aleluia. Agora vamos para o terceiro ponto, meu irmão. Que terceiro ponto maravilhoso. Atitudes profundas. Olha, o cristão vai ter que tomar muita atitude na sua vida, não é? E não vai ser fácil, não é? Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas o cristão ele vai vencer, porque ele vai estar guardado, não é? No corpo, na mão santa do Senhor Jesus Cristo, ele vai estar guardado pelo Senhor. E essa atitude é que vai fazer com que nós chegamos mais perto de Deus. Observe que com os olhos, com a língua, com os pés, com as mãos. Então ele diz aqui para a gente na terceira, no terceiro tópico, atitudes profundas. O cristão precisa tomar muito cuidado em suas áreas mais profundas. É impossível controlar os membros do corpo, né? Os olhos, ouvido, língua, pés, mãos, sem controlar o interior. A letra A diz conhecimento, conhecendo o interior. Existe em cada um de nós áreas mais profundas, as quais precisam ser vigiadas pelo crente. Por exemplo, a mente. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Carta de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então, o Senhor aqui chama agora a gente a uma observação, né, do nosso interior, o que nós devemos tomar, as nossas atitudes do nosso interior. E ele dá um exemplo muito lindo quanto a tudo que pensamos que é verdadeiro, que é justo, que é honesto, que é puro, que é amável, que é boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então a nossa mente deve ser uma mente agora modificada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. A nossa mente agora deve ser uma mente que pensa as coisas boas, né? Recebida do alto do céu, né? Nós devemos ser verdadeiros em tudo, mesmo que a verdade venha fazer doer algo em alguém, mas devemos ser verdadeiros. Tudo que é honesto, devemos ser honestos em tudo. Glória a Deus, no dízimo, nas ofertas ossadas, na providência, no compromisso, né, no propósito. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós temos que ter agora um bom discernimento para que possamos fazer tudo conforme a vontade dEle. E Ele fala, tudo que é justo, que é verdadeiro, glória a Deus. Tudo é puro. O que é amável, tudo que há de boa fama. Então, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Nossa mente é uma mente mudada, é uma mente em Cristo. E essa é a área que o inimigo mais ataca. Ele não sabe o que você pensa, mas ele joga seta na sua mente para fazer com que você não venha discernir o que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, o que é amável, o que é virtuoso, né? O louvor em si, glória a Deus. Ainda, agora nós falamos do coração, irmãos. Nós falamos da mente, agora vamos falar do coração. Como é que deve ser um coração de um novo convertido? Como é que deve ser um coração? Ele diz: o coração é o íntimo do ser. Veja o que diz Salomão: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbio, capítulo 4, versículo 23. Quando eles guardam bem o teu coração, eles tenham cuidado, glória a Deus. E observa que ele fala com toda a diligência em todo o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele não está falando desse coração amado, de carne, que bombeia sangue, né? Que o único propósito desse coração é uma válvula, que ele está em contínuo batimento cardíaco, né? Porque ele é que faz fazer com que o sangue circule por todo o corpo.
e que atinge até o nível mais inferior, que é os pés, e o nível superior, que é o cérebro. Então esse coração, que é essa bomba que flutua aí, que bombeia nosso sangue, não é esse coração ao qual Salomão está falando. O Salomão está falando aqui é da nossa mente, do nosso pensamento, né? E eles guardam com toda a diligência o teu pensamento, porque ele procede às fontes da vida. Glória a Deus. É dele que Deus vai fazer revelar-se a boa vontade, a obra agradável a ele. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Aí ele diz ainda que vigiando contra o pecado. A palavra de Deus nos mostra de maneira bem simples e definida as atitudes particulares e pessoais que o crente precisa tomar em relação ao pecado. Dá para me entender isso aí? Dá para entender um novo convertido? Que a palavra de Deus nos mostra de maneira bem simples e definida, né, as atitudes particulares e pessoais que o crente precisa tomar em relação ao pecado. Olha, observa. Ele, desde o começo dessa aula, que ele está te mostrando como é que vai ser a tua nova maneira de viver. Como é que vai ser o teu pensamento, como é que tu vai usar os teus olhos, como é que tu vai usar os teus ouvidos e como é que tu vai usar a tua mente. Ele está mostrando nas atitudes gerais o que você deve fazer. Glória a Deus. E depois ele deve estar te mostrando como você deve usar o membro do seu corpo, seus olhos, glória a Deus, suas mãos, seus pés, né? E com tudo isso que ele está te dando, ele está te moldando e dizendo para você: agora você vai vigiar contra o pecado. Você não vai permitir mais que seus olhos olhem para coisas que não sejam de Deus. Você não vai deixar mais que entre coisas que não é de Deus pelos teus ouvidos. Você não vai mais degustar alguma coisa que venha profanar aí a vontade de Deus, não é? Ele vai dizer que a tua mente deve estar agora limpa, purificada e protegida, não é? E dessa maneira você vai vigiando, e dessa maneira você vai contra o pecado. A palavra nos mostra de maneira bem simples e define as atitudes particulares e pessoais, nossas atitudes particulares e as nossas pessoais, como devemos andar, como devemos nos agir, que o crente precisa tomar em relação ao pecado. Ele deve considerar-se morto para o pecado. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 11, ok? Fala sobre essas coisas, para que não obedeçamos às concupiscência pecaminosa, desejo pecaminoso, pecado pecaminoso, né? Está aí, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, na carta de Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Bom, chegamos agora aqui a mais uma conclusão dessa aula aí, glória a Deus. Espero que você aí tenha aí aprendido um pouco mais acerca da sua nova maneira de viver. Lembrando que aqui não foi passado em slide, não é, os versículos bíblicos, já para provocar em você um desejo de você abrir a Bíblia e, juntamente com essa lição, procurar estudar com a Bíblia Sagrada, ok? Peço aos irmãos que, mesmo que tenha aí celulares, tablet, notebooks, que venha facilitar esse acompanhamento das aulas aí, eu venho aqui carecidamente desejar aos irmãos que não usem esses aparelhos, tá? Não use o celular, eu sei que é fácil, que é mais rápido, mas não usem o celular, não use o tablet nem notebook para fazer essas leituras. Eu desejo que vocês realmente peguem a Bíblia, não é? Defolie a Bíblia, abra a Bíblia, vá em cada capítulo, em cada versículo, faça aí as suas conotações, observe que em cada versículo há números, há letras que está lá no rodapé da Bíblia, e você procure, vá andar em outros livros, em outros capítulos, e você vai começar agora a discernir a tua Bíblia, você vai entender a tua Bíblia parte por parte, capítulo por capítulo, na primeira divisão, na segunda divisão, e você vai conhecendo a Bíblia, tá? Eu peço a você esse esforço, faça isso. Não use o notebook, não use o tablet, não use o telefone para ler os versículos bíblicos.
Use sim para acompanhar essa história, acompanhar esse slide, acompanhar essa aula. Vá passando no seu celular, abra sua Bíblia, vá lá fazendo assim, porque você verdadeiramente vai ganhar muito mais da parte de Deus quando você abrir a sua palavra. Tá bom, meu querido? Glória a Deus. E a conclusão nos diz: uma vida cristã produtiva é aquela que se considera viva para Deus. Devemos, como crente em Cristo Jesus, apresentarmos a Deus diariamente em oração, santificação, os nossos membros e a Ele como instrumento da justiça para que Ele seja glorificado em nós, não é? Que Deus te abençoe em sua vida particular. Aí a revista Betel, Novos Convertidos, é a base onde a gente fez esses slides para dar essa aula maravilhosa. Não é verdade, irmão? Leia aí a conclusão, busque a Bíblia e logo mais nós estaremos, amados irmãos, fazendo novos videoaulas aí por slide para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Lição de número 7. Que Deus esteja convosco. Amém? A paz do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, eterno, soberano, na tua presença nessa hora, Senhor, queremos a ti agradecer, meu Pai, por estar conosco, dar-nos, Senhor, entendimento e sabedoria para discernir a tua palavra, meu Pai amado. Abençoa cada novos convertido que irão estudar através desses slides, Senhor. Abre a sua mente, faça-se a tua vontade na vida deles, meu Deus. Pai, que ele possa ser instrumento nas tuas mãos, sejam verdadeiros discípulos que venham entender a verdade de ser um verdadeiro representante teu aqui na terra, Senhor. Abençoa a todos, ao Ministério de Madureira, glória a Deus, a todo o Ministério de Madureira em todo o planeta Terra. Faz conforme a tua vontade, Senhor. Senhor, lembramos de Israel, a qual tu pedes em nossas orações para a cidade de Israel, o país Israel. Então oramos a ti, Senhor, por Israel. Senhor, toma providência, Senhor, faz a tua vontade na vida dos israelitas, ó Pai amado, sabendo que a promessa vindoura sempre foi propósito para com Israel. Deus da glória, tu és o Deus que nunca esquecesse dos teus e cuida sempre. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém.